boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, aos encarnados e aos desencarnados também. Né? Se eu tivesse combinado com o Ricardo, né, qual era o poema que ele ia trazer, né, e o tema da palestra, né, aí não ia ficar mais perfeito do que ficou. Né? Porque realmente esse poema, né, tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar hoje, dentro do tema a lição da vigilância, né, do livro A Boa Nova do nosso irmão Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece, né? Rogando a Deus o seu amparo para que possamos ter um bom aproveitamento na reunião de hoje. E assim nós convidamos a todos, possamos nos deixar envolver por esta música suave, que é um convite à elevação de nossa alma. Por meio dela, Senhor, alçamos os voos transcendentais da alma em direção a Deus. Deixamos-nos banhar pelo que esta melodia nos inspira a alma. Buscando a compreensão do que é a vontade de Deus, nosso Pai. E aqui nos apresentamos, Senhor Jesus, e sobre o vosso amparo, amigo, de todas as horas, é que humildemente pedimos a Deus as suas bênçãos e a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa reunião evangélica de nossa casa espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos e amigas, né? Nosso tema de hoje é a lição da vigilância. Né? É um dos capítulos já na parte final do livro A Boa Nova, né? Um livro recebido a partir do nosso irmão Humberto de Campos, e é muito interessante nós verificarmos como que, através desta obra, né, o autor espiritual teve uma sensibilidade, né, para pensar, né, do ensino de Jesus, né, aspectos que conversam conosco, né, com o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, ele foi buscar nos ensinamentos de mais de 2000 anos atrás, né, aspectos que nós vivemos, né, intensamente nos dias de hoje. Né. E este capítulo, eu acho talvez um dos mais importantes, né, para nós. Não que os outros não sejam, né, mas por aquilo que se desdobra a partir deste ensinamento, né? Onde Humberto de Campos vai buscar um ensinamento dentro de um dos ensinamentos de Jesus, né? Algo da maior relevância para nós que, enquanto espíritas, né, reconhecemos, né, a anterioridade da vida, né, que a nossa jornada enquanto espírito imortal não se iniciou, né, no berço, também não vai se encerrar no túmulo, e que como espíritos imortais, né, ainda presos, né, numa fase primária da nossa evolução, né, ainda nos submetemos, ainda precisamos nos submeter às idas e vindas encarnatórias ou reencarnatórias. Né. E aí este ensinamento, né, ou seja, aquele ensinamento de Jesus, né,
toma uma dimensão muito maior a partir do que os próprios Espíritos nos trouxeram como explicação através da doutrina espírita. Então, a partir do momento em que nós tomamos o conhecimento espírita, a partir do meados do século XIX, onde eles vão trazer, nos apresentar e explicar os princípios que fundamentam a fé espírita, a anterioridade da vida, a continuidade da vida, a lei da reencarnação, a justiça, a lei de causa e efeito, na forma da justiça das aflições, penas e gozos, que o inferno, como idealizado no passado, ele não é uma pena eterna, e a imagem que foi pintada sobre o que é o inferno merece uma justa ponderação para a gente compreender de fato o que é o inferno e compreendermos também de fato o que é o céu, para que nós não sejamos levados por aspectos ilusórios da vida e fiquemos presos a determinados dogmas que não se sustentam mais à luz da mais absoluta racionalidade. E esta lição sobre a vigilância tem muito a ver com esses ensinamentos que a doutrina espírita vem nos favorecer em relação ao ensino de Jesus. E por que nós estamos falando isso? Porque nós vivemos num mundo, na atualidade, em que tudo parece tão fácil, tão instantâneo, e que com tanta facilidade, algoritmos das mais diferentes formas têm uma facilidade de induzir a nós a comprar o que nós não precisamos e a acreditar também naquilo que nós não cremos. Então, a mesma tecnologia que colocou tantas facilidades na nossa vida é a mesma tecnologia que, se nós não tivermos a devida vigilância, nós muito facilmente somos levados, no exemplo que eu dei, a comprar o que não precisamos e a acreditar também naquilo que a gente não acredita. Mas por que nós somos arrastados com tanta facilidade? Pela falta da vigilância, pela falta da ponderação. E o mesmo princípio que se aplica às coisas materiais, ele também se aplica às coisas morais, ou às coisas espirituais, se assim vocês preferirem. A partir do momento que a doutrina espírita nos ajudou a compreender como nós interagimos com os espíritos e em que medida que muitas vezes nós estamos sendo conduzidos por eles sem nos apercebermos, a gente entende melhor esse ensinamento que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás. O princípio é o mesmo. A mesma facilidade com que a gente compra o que não precisa é a mesma facilidade com que a gente compra uma ideia e nos deixamos conduzir por esta ideia. A partir desse reconhecimento da existência dos espíritos e em que medida que eles nos influenciam e nós nos deixamos ser influenciados por eles. Esta foi a razão pela qual, quando Allan Kardec estava na elaboração do primeiro livro da doutrina espírita, que foi o Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando hoje. Ele pergunta para os espíritos, os espíritos interferem nos atos da nossa vida? E eu achei a resposta mais objetiva e precisa impossível. Eles respondem: muito mais do que pensais. Quase sempre eles estão até a vos conduzir os passos e não vos apercebais. Essa também
né, nós vamos encontrar também um fundamento sobre esse mesmo princípio, né, quando a gente vai tratar sobre a questão do conhece-te a ti mesmo. Quando a gente não se conhece o suficiente, nós temos uma enorme dificuldade de discernir, de separar, né, o joio do trigo interno, separar o que é nosso e o que não é nosso. Pela falta do autoconhecimento. E a falta do conhecimento externo, ou seja, conhecermos os fundamentos, as leis regulatórias da evolução, as leis morais, faz com que muitas das vezes nós também aceitemos como, né, princípio moral válido para o ser espiritual aquilo que sequer a lei dos homens concebe dentro de um princípio de validade ética. Ou seja, nós aceitamos determinadas crenças e determinados valores, não porque eles de fato sejam verdadeiros, mas porque talvez convenha a algo que nos interessa. Mas isso acontece porque nós somos pessoas más? Não, isso acontece por um desconhecimento. Esta é a razão pela qual a gente sempre dá um exemplo quando, né, nós lidamos com grupos de estudos, aulas, né? Ninguém coloca uma venda nos olhos, vai na caixa de força, né, onde estão lá os disjuntores da sua casa, e coloca a mão em qualquer lugar. Ora, por que nós não fazemos isto? Nós não fazemos isso porque nós sabemos as consequências que podem advir desse gesto imprevidente. Não é isto? Se eu não sei nadar, e eu não sei a profundidade de uma piscina ou de um rio, eu também não pulo naquele lugar sem me certificar primeiro se ali está a pé para mim, porque eu também sei as consequências se não der. Nas questões materiais, se nós nos revelamos, né, tão prudentes com estas questões, por que em relação às coisas espirituais nós não revelamos a mesma prudência? E às vezes seguimos caminhos, tomamos, né, atitudes que só depois a gente vai verificar que não deveria ter feito. Sabe por quê, meus amigos? Porque as coisas materiais, elas trazem uma resposta imediata. Se eu pular numa piscina, não sei nadar e não dar pé, eu vou morrer afogado. Se eu colocar a mão numa caixa de energia, né, num disjuntor, onde não devo, vou morrer torrado, né? Não eu morro afogado, não eu morro torrado. Mas a resposta da vida é imediata. E nas questões espirituais, o imediatismo não é bem desta forma. Às vezes nós vamos passar a vida inteira achando que tudo bem, tudo certo, nada errado. Mas quando a gente chega do outro lado da vida, é que a gente vai se defrontar com uma realidade de que não era tão certo assim, não era tão ético assim, e a gente se defronta com a consequência das nossas ações. É por isso que muitas das vezes, quando a gente acha, né, que determinadas ações não tem problema, porque não fizeram mal nenhum para ninguém, mas a nossa consciência está dizendo que não é bem assim, porque aquilo que eu não quero para mim, não devo fazer para o outro. Mas aqui na Terra ninguém viu, ninguém percebe, né? A gente vive numa sociedade que está todo mundo tão, né, espavorido com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que a gente nem presta atenção nessas coisas. Aliás, há até mesmo quem tenha incorporado um lema, né, de que, às vezes a gente ouve esse lema, né, ó, ema, cada um com seus problemas. Mas a vida é assim, meus amigos? Não, a vida não é assim. Não é cada um com os seus problemas.
Porque o ensinamento moral coletivo que Jesus nos deixou, ele diz que todo o bem que nós fizermos para o outro, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Principalmente quando nós não estamos obrigados a fazer. E nós fazemos por um absoluto desinteresse coletivo. Então, nesse aspecto, meus amigos, que nós vamos encontrar esta passagem que o nosso irmão Humberto de Campos destacou. O que essa passagem diz em síntese? Conta que pouco antes do término da jornada do Cristo sobre esta terra, a jornada encarnatória de Jesus, estavam todos eles reunidos em Cesareia de Filipe, que era uma comunidade, e é muito interessante porque o próprio autor destaca que por uma feliz coincidência, a gente acha às vezes que existe feliz coincidência, para nós pode ser uma feliz coincidência, aí o autor chamou isso de uma feliz coincidência, mas Jesus aproveitou que estavam ali os 12, e ao se reunir com eles, Jesus procurou especular. Jesus queria saber o que diziam, que as massas diziam sobre ele. Então ele perguntou: o que dizem sobre mim? Aí pelos arredores. Vejam que Jesus já estava ali no finalzinho da sua jornada, já tinha distribuído curas e benesses para quem queria. E até para quem não queria e nem acreditava também acabavam sendo socorridos e auxiliados. Então Jesus perguntou: o que dizem sobre mim? E é interessante que João foi o primeiro a dizer, ele diz: olha, dizem que vós sois quem? Elias, que ressurgiu. Esta passagem é interessante porque a gente verifica que se eles diziam isso, é porque eles acreditavam numa volta. Talvez a interpretação que se dava e o que a doutrina espírita veio esclarecer de uma outra forma, pode mudar um pouco. Mas ninguém pode dizer que eles não acreditavam na volta dos chamados mortos. Porque senão eles não estariam dizendo o quê? Que ele seria o Elias ressuscitado. Isso foi o nosso irmão João. Aí outro que também tomou coragem, porque nem todo mundo tinha muita coragem de falar as coisas perante o mestre, foi o nosso irmão Simão. E aí Simão também tomou de uma coragem, e vai dizer o seguinte: olha, alguns habitantes ali da região do Tiberíades, eles já dizem que não, eles dizem que vós sois outra figura ilustre do passado, sempre remetendo ao passado. Dizia que Jesus seria quem? João Batista, que também profeta, grande profeta. Então veja, para João alguns diziam que era Elias, para Simão alguns diziam que era João Batista ressuscitado, e teve outro corajoso, viu gente, que também ousou dar a sua opinião sobre o que diziam, e foi Tiago. Ele dizia: olha, alguns dizem que você é o Jeremias, o profeta Jeremias, famoso profeta Jeremias que voltou. E Jesus, diante dessas disparidades, porque ele não poderia ser ao mesmo tempo, João, Elias e Jeremias. A teoria. Aí Jesus fala o seguinte: não, tudo bem, Jesus falou: olha, há uma certa disparidade aí entre o que pensam que eu sou. E aí Jesus pergunta: e vós? Quem achais que eu sou? Olha a pergunta de Jesus. E ele ainda complementa: vós que
conviveis da minha intimidade, que foram os mais próximos do meu coração, quem dizeis que eu sou? E o nosso irmão, né, o autor espiritual, ele vai dizer que os apóstolos tomaram impacto com essa pergunta de Jesus, porque eles mesmos não tinham parado para pensar sobre isso, ou se tinham, não tiveram coragem de dizer. E aí, Simão Pedro, né, o autor espiritual até fala, né, que ele, tomado por uma inspiração que notoriamente não era dele, ele diz a Jesus: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E diante daquela resposta, né, que todos ficaram, né, impactados, Jesus volta-se a Pedro, né, e enaltece de fato uma inspiração que não era dele. Era uma resposta que vinha do Pai. E obviamente que Simão ficou todo, né, cheio de si, né? Acertei uma que foi um golaço, né? Vamos dizer assim, usando a linguagem de hoje, né? Como dizer o seguinte, né? Olha, puxa, essa daí. E aí Jesus enaltece, né? Reafirma, né, que a origem inspirativa daquelas palavras de Simão. E ele passa a dizer, né, a partir de então, né, aquilo que adviria, o que estava por vir. Então Jesus vai dizer: olha, são chegados os tempos que se cumpram as profecias. E o que diziam as profecias sobre o Filho, sobre o profeta, o Salvador, seja o nome que queiram dar? As profecias diziam o que os homens fariam com ele. E Jesus vai descrevendo tudo aquilo que aconteceria, né? E ele dizia, né, em breves dias adentrarei em Jerusalém, e o príncipe dos sacerdotes, ele vai dizendo tudo aquilo que fariam com ele. Que ele seria coroado, né, com a ironia, né, como modo de ironia do seu reinado, que cuspiriam nele, e tudo aquilo que nós já conhecemos das Escrituras. Jesus escreveu rigorosamente tudo aquilo que iria acontecer com ele. E ele dizia que era necessário que assim ocorresse para que se cumprissem as Escrituras sobre o Filho do Deus vivo. E todos se emudeceram diante daquilo que Jesus dizia. Por quê? Porque eles não conseguiam crer que depois de todos os benefícios, as curas, os milagres realizados, que este pudesse ser o pagamento, que Jesus receberia. E aí o mais corajoso de todos que se manifestou foi Simão Pedro, o mesmo que havia tido aquela divina inspiração. E aí ele, meio que em particular, ele volta-se a Jesus e pede para que Jesus não exagerasse muito nas palavras. Porque depois de todos os benefícios, de todas as curas, olha o que ele diz: onde estaria Deus se esta fosse a paga
por tudo aquilo que ele fez. E é aí que tem a passagem lá da Bíblia, né, em que Jesus adverte, né, chama a atenção de Pedro, pede até que ele retirasse aquelas palavras que ele não sabia o que estava dizendo, né? Aparta-te de mim. Tem todas essas variações aí de narrativas atribuídas a Jesus em relação a essa fala de Pedro. Mas vejam, né, qual era o ponto em questão. O ponto em questão era exatamente este. Qual é o pagamento? É isso que ele queria perguntar para Jesus. Depois de tudo o que você fez, como pode ser este o pagamento que receberá? Onde está Deus diante de tudo aquilo que foi feito? Por isso que ele fala, ele achava que Jesus estava exagerando nas palavras. E por que essa passagem é tão importante, meus amigos? Ela é tão importante porque a gente perde as contas de quantas vezes a gente ouve essa mesma colocação nos tempos modernos. Seja de encarnados e seja de desencarnados com os quais a gente conversa nas reuniões mediúnicas. É enorme a quantidade de pessoas que se indagam exatamente com relação a isto. E algumas chegam até mesmo a perder a fé, sob o argumento de que minha vida foi uma vida de dedicação, minha vida foi uma vida de sacrifício, de entrega ao Senhor. E olha o que eu recebi: o sofrimento, o escárnio, a ironia, as perdas e perdas. E muitos descreem que este é o pagamento por todo o bem e por toda a caridade que distribuiu. E aí, quando Jesus responde dessa forma para o nosso irmão Simão Pedro, né, e Simão Pedro toma um baque, ele ficou até mudo, perdeu até a fala. Porque ele ficava se perguntando como pode, há alguns instantes atrás, eu fui banhado de uma divina inspiração. Uma inspiração do Pai, como dizia Jesus, afirmando que vós sois o Filho do Deus vivo. E instantes depois, o mestre me dá uma bordoada dessa. Como a gente fala, a gente perde até o caminho de casa, pedindo inclusive que ele se afastasse e que retirasse aquelas palavras. No dia seguinte, Simão Pedro vai e procura Jesus em particular. E Jesus esclarece a ele que no mundo em que nós vivemos, é imprescindível uma exagerada vigilância. Porque, complementa Jesus, se uma simples palavra pode nos levar aos céus, outras simples palavras pode ter a força de nos arrastar às trevas. E Jesus ainda fala, o autor utiliza, né? Uma simples palavra fútil pode ter essa força de nos arrastar às trevas. E hoje, meus amigos, é o que nós mais vemos no mundo em que nós vivemos. Há uma banalização tão grande de falas e narrativas que a gente acha, não tem problema. Sim, como a gente fala, né?
mas sem maldade. Mas é exatamente no sem maldade que está o perigo. Porque aquela palavra sem maldade, mais fútil e banal, que sai pela nossa boca, tem a força de nos conectar com os espíritos que comungam das mesmas ideias e pensamentos. E estes espíritos encontram na nossa própria fala, porque, vejamos, uma fala do próprio Evangelho: o que perde o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que dela sai. Porque o que dela sai vem do coração. Então, às vezes, aquela palavra fútil e banal que a gente... não tem nada demais. Sem maldade. Não é essa a questão. É a questão ao que aquele tipo de narrativa, aquele tipo de palavra nos conecta no mundo. A que espíritos nós estamos nos vinculando? E muitas das vezes a gente só vai se dar conta disso quando a gente desencarna e chega do lado de lá, pensando que a comitiva de nosso lar vai estar nos esperando, e quem vai estar nos esperando é a comitiva das trevas. Porque são eles com os quais nós nos afinizamos durante toda a nossa vida. Nas palavras, falas e narrativas sem maldade. É um processo que se retroalimenta. Nós nos alimentamos do que esses espíritos comungam e eles também se alimentam do que nós comungamos. São os nossos afins. Mas na hora de fazer a oração, a gente ora para Deus. Mas na hora das ações, a gente acende a vela, não é para Deus. Então não é simplesmente uma questão se a gente ora ou se a gente não ora. É se a gente vigia para que a oração tenha força suficiente de nos manter conectados a Deus. E esse exemplo do nosso irmão Simão Pedro é uma pérola de ilustração. Porque há instantes ele se vê inspirado pelos céus. Instantes depois ele se vê inspirado pelas trevas. Porque quando ele diz a Jesus: olha, não exagera, não é bem assim, onde está Deus? É a força capaz de inspirar a descrença. Porque a gente quer trocar com Deus. Olha, Deus, eu vou continuar aqui trabalhando, firme, mas tem o meu lado também. E quando o nosso lado não é atendido, a gente acha que Deus esqueceu da gente. E é isso que a gente cansa de ouvir, gente. Nas casas religiosas, todas elas. E nas casas espíritas não é diferente. Muitos espíritas que perderam a fé exatamente porque não se viram atendidos, socorridos, quando mais precisaram. Não se viram acolhidos quando mais necessitavam. E passam a achar que isso acontece porque Deus esqueceu da gente. Mas não é porque Deus esqueceu da gente. Deus dá a cada um de acordo com os seus merecimentos. Não é isso que a gente aprende? Por isso nós dizíamos que, a partir do momento que a doutrina espírita apresenta ao mundo essa nova explicação sobre nosso processo de evolução, levanta os véus dizendo que a gente não é nem a última cereja do bolo e nem o santificado que veio fazer um turismo aqui na Terra. Ao contrário, que nós somos espíritos imperfeitos e nessas imperfeições, com muita facilidade, a gente se conecta com o mal. Ainda esses dias, nós comentávamos aqui no centro, vejam como é fácil
né? Qual produto vende nas mídias sociais e nas televisões da vida? A coisa boa ou a coisa ruim? É a coisa ruim, gente. Agora, por que as mídias, o produto que mais vende, né? Se você ficar ali zapeando, né, os telejornais todos num dia só, você vai verificar. De 100 minutos de telejornais, você não tem a dúvida que 90 vai ser para falar só de alguma desgraça. Agora, por que acontece isso? Sabe por que acontece isso? Porque é aquilo que as pessoas querem ver. É aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas isso significa que é isto que define a humanidade que nós temos na Terra? Não, não é. Certamente, na humanidade da Terra, nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins. Mas as coisas ruins é que têm a visibilidade porque é aquilo que as pessoas querem ver. E isso faz com que a gente, ainda imperfeitos que somos, com muita facilidade a gente acaba se conectando e de repente, quando você menos espera, a gente está começando a acreditar naquilo que é verdade, né? Para que eu vou no centro? Ah, não, no centro eu estou muito cansado. Hoje não vou não porque semana que vem eu vou. Fazer uma visita fraterna, no asilo, na creche. Ah, não, vou fazer só a minha doação. E aí, dessa passagem aqui, tem uma coisa muito interessante, que Jesus dá o seguinte exemplo. Ele fala assim, vós, voltando-se para Pedro, acreditais que para um náufrago que está se afogando, bastará as exortações de alguém em segurança na praia, dizendo, tenha calma, que você vai se salvar? Olha a pergunta que Jesus, ele falou, jamais. Aquela pessoa quer que quem está lá na praia dizendo, tenha calma, pule ao mar e vá dar a mão para ele. E aí Jesus complementa dizendo, eu vim a este mundo para dar sentido à presença do Pai junto aos que sofrem. E seria vazio o testemunho de Jesus se ele tivesse passado a vida toda dizendo, tenha fé, Deus está convosco, Ele nos ampara, não perca. Se ele tivesse passado a vida inteira falado isso, mas não tivesse passado por sofrimento nenhum, alguém certamente diria o que para ele? Você não passou pelo que eu passei. Então Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem também passe pelos sofrimentos para justificar a sua narrativa de fé e esperança. Não é isso mesmo, gente? É muito fácil a gente falar daquilo que a gente não sofre. Agora, quando você está passando as mesmas agruras, aí muda de figura. Aí você tem legitimidade para dizer, não, eu sei o que é isso, porque eu já passei por isto. E se não passei, estou passando. É isso que nós tiramos desse ensinamento de Jesus. E é isto que nós, como os cristãos, devemos ter essa consciência. Nossa vida não vai ser uma vida repleta de perfeições, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e temos ainda certas necessidades de expiar os erros que nós cometemos no passado. Mas também não significa
Nós não podemos ser felizes diante, né, da vida que nós temos. Mas nós precisamos, como Jesus fala nessa passagem, reconhecer a vontade de Deus para a minha vida. E às vezes a gente se esquece disso, e o que passa a regular as nossas expectativas são apenas as nossas vontades. Então é uma passagem muito importante, porque ela nos ensina a refletir, né, sobre vários aspectos, mas principalmente, né, como que é imprescindível que nós sejamos vigilantes, tomemos cuidado com aquilo que a gente acha que são palavras, né, fúteis, sem maledicência, sem maldade, né, porque elas têm a força de atrair para junto de nós espíritos que nós não imaginamos como que eles bebem e se alimentam da nossa ingenuidade. E por outro lado, meus amigos, também nos deixa o exemplo de que todos nós que estamos aqui na jornada na Terra, né, devemos compreender que, como não somos espíritos não somos espíritos perfeitos, né, muitas vezes a nossa jornada vai ser uma jornada de sacrifícios, de dificuldades, não seremos compreendidos, seremos até mesmo ironizados, seremos até mesmo crucificados, no sentido simbólico, mas nós não devemos perder a fé, porque nós temos o maior exemplo que nós poderíamos ter, que é o exemplo de Jesus. E se Ele passou por tudo isso para dizer, olha, eu estou aqui convosco. Vamos então ter, né, essa resignação. E Jesus ainda até fala, né, no final desse capítulo, dessa mensagem, né, que Ele iria passar por tudo isso, mas na hora, seus últimos momentos, Ele não sentiria o sofrimento do homem, porque Ele estaria com Deus. Assim somos nós também. Se nós estivermos com Deus, meus amigos, as dificuldades vêm, a gente compreende-as, a gente suporta com alegria, porque a gente sabe que é o caminho que nos leva à nossa libertação. Então não percamos a fé quando as coisas não dão certo, não percamos a fé, né, quando tudo parece conspirar contra nós, né. Acreditemos, né, que se o Cristo deixou esse exemplo, e Ele mesmo dizendo que a porta é estreita e que quem quiser chegar ao Pai, renuncie a si mesmo e segue os meus passos. É o caminho que nós precisamos. Jesus abençoe e nos ampare. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos aqui. E assim, meus irmãos e irmãs, ao término dessa pequena participação, nós agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade concedida. Permita, Senhor, tenhamos olhos de ver, para reconhecer a vossa presença em nossa vida. Que não estamos sós, não estamos sozinhos. Que em vós temos a força que necessitamos para superar as adversidades da vida. Que não são casuais, que não são injustas. São apenas os reajustes que precisamos ter com o nosso passado para compreendermos o teu reino de paz e de harmonia. Que essas vibrações de amor possam envolver todo o nosso lar,
nossos familiares, nossos entes queridos, mas em especial, Senhor, pedimos por aqueles que não nos compreendem, ou que talvez nós não os compreendamos. Que sob o vosso amparo e o amparo dos benfeitores espirituais, nós e eles possamos encontrar a paz e o fortalecimento para cumprirmos com o que é da vontade de Deus para cada um de nós. E assim, Senhor, agradecidos que somos, só podemos humildemente dizer muito obrigado. Que a vossa paz possa permanecer conosco, que a vossa paz possa permanecer em nosso lar, com aqueles que estão nos seus lares, e que sobre ela, onde quer que sejamos chamados por vós, possamos dar o justo testemunho que o Senhor espera de cada um de nós, como um verdadeiro cristão. Em teu nome, Senhor, pedimos a permissão de Deus para darmos por término a nossa reunião espírita de mais esta quinta-feira. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe aqueles que estão aqui, que tenham um feliz retorno aos seus lares e até a próxima oportunidade. Que assim seja.